Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT sobre política, baseada em uma história, e eu estou surpreso com a resposta que ele me deu. Primeiro eu comecei fazendo uma pergunta sobre como me livrar do tédio, né? Ele me deu aqui 7 dicas e tal. Aí eu agradeci e tal, aí ele falou muito obrigado. Aí eu pedi para ele, contar uma história, para ele continuar contando a história a seguir. Comecei, né, tudo minúsculo, tudo bagunçado mesmo, só para ver onde ele ia, até onde ele iria, e comecei. Era uma vez um jovem ambicioso que realizava entregas de comida em uma moto por São Paulo. E a São Paulo afora, era um jovem muito inteligente, mas aí eu, incompreendido, coloquei errado também, né? Aí aqui ele continua a história, né? Um jovem ambicioso, se chamava Pedro, e ele sempre foi muito habilidoso em pilotar. Aí aqui nesse parágrafo aqui ele fala que o Pedro estava andando demais, né? Que ele corria muito na moto e tal. E aí, nesse aqui ele fala que o Pedro sofreu um acidente e conclui a história dizendo que Pedro refletiu e decidiu, depois do acidente, dirigir com mais cuidado. Beleza? Uma história tranquila, né? Sobre um rapaz que faz entrega de moto. Show de bola. Aí eu pedi para ele adicionar Lula na história. Adicione Lula na história. Então ele começou. Certo, vou incluir Lula na história. Enquanto Pedro buscava realizar seu sonho, a política brasileira também estava passando por grandes mudanças. Um dos líderes mais influentes na época era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está escrito aqui ex porque o banco de dados do ChatGPT é antigo, não é atual, não é em tempo real, né? Lula, que havia sido presidente do Brasil por 2 mandatos, era conhecido por suas políticas, presta atenção, por suas políticas sociais e por defender os trabalhadores do país. Aí ele continuou. Certo dia, Pedro teve a oportunidade de conhecer o ex-presidente em uma manifestação em favor dos direitos dos entregadores de comida. Presta atenção, onde é que a gente vai chegar. Lula ouviu atentamente as demandas dos trabalhadores e se comprometeu a lutar por melhores condições de trabalho para eles. Pedro ficou impressionado, olha isso, Pedro ficou impressionado com a humildade e a dedicação de Lula em ajudar as pessoas. Ele começou a se interessar mais pela política e acredita que, por meio dela, poderia ajudar a mudar o país para melhor. Com o tempo, Pedro se envolveu cada vez mais em atividades políticas e se tornou um defensor dos direitos dos trabalhadores. Ele se juntou a outros entregadores de comida e fundou a Associação para lutar pelos direitos da categoria. Se liga. Pedro também começou a participar de manifestações em eventos políticos em todo o país, conhecendo muitas pessoas e fazendo novas amizades. E por sua dedicação e comprometimento, Pedro acabou se tornando uma liderança entre os entregadores de comida e exemplo a ser seguido. E assim, deixa eu ver se eu estou gravando, né? Tô. E assim, com a ajuda de Lula, e de outros líderes políticos, Pedro conseguiu realizar seu sonho de ter a sua empresa de delivery, ou seja, Lula ajudou ele, né? Oferecendo melhores condições de trabalho e remuneração justa para seus funcionários. Aí aqui eu falei, inclua Jair Bolsonaro. Aí ele disse, certo, vou tentar incluir Jair Bolsonaro. E aqui ele disse, certo, vou tentar incluir Lula. Até tudo bem, certo. Aí aqui ele continua a história assim. Enquanto Pedro e Lula trabalhavam juntos para melhorar as condições de trabalho dos entregadores de comida, um político de perfil bastante diferente se destacava no cenário nacional, o então deputado federal Jair Bolsonaro. Bolsonaro era conhecido por suas opiniões polêmicas e suas posições conservadoras em relação a temas como segurança pública, direitos humanos e liberdade de expressão. Suas declarações causavam polêmica e dividiam a opinião pública. Pedro, que já estava envolvido na política e acompanhava de perto os debates nacionais, não concordava com muitas das ideias de Bolsonaro. Ele acreditava que o país precisava de líderes comprometidos com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a redução das desigualdades sociais. Presta bem atenção. Ainda tem muita coisa aqui para a gente ver, gente. Por outro lado, alguns entregadores de comida que Pedro conhecia apoiavam Bolsonaro. Tem tudo bem, normal, né? Polarização política é normal. E suas ideias. Eles acreditavam que Bolsonaro poderia trazer mais segurança para o país e estimular o empreendedorismo. Tá, tudo bem, até que tudo bem.
Essa divergência de opiniões acabou gerando alguns conflitos entre Pedro e seus colegas. Apesar disso, Pedro continuou defendendo suas ideias e lutando pelo direito dos entregadores de comida, independentemente das posições políticas de cada um. Beleza, Pedro? Patriota. Pouco comunista, né? Não sei mais o que dizer. Com o tempo, Bolsonaro acabou se tornando presidente do Brasil. Olha assim. Acabou se tornando. Ou seja, não foi uma coisa boa. Segundo de acordo com como ele colocou aqui, né? Pedro continuou lutando pelos direitos dos trabalhadores, mesmo diante das dificuldades e dos retrocessos impostos pelo novo governo. Olha isso. Mesmo diante das dificuldades e dos retrocessos impostos pelo novo governo. Ele nunca deixou de acreditar que o país podia ser melhor e mais justo para todos, independentemente das diferenças políticas ou ideológicas. Tudo bem, beleza. Aí aqui eu coloquei, acabei de identificar que você tem lado político. Aí ela escreveu, né? O chat escreveu. Peço desculpas se, em algum momento, pareci tomar partido político em relação a alguma questão política. Como modelo de liberdade, minha função é oferecer informações de forma neutra e imparcial, sem nenhum tipo de envolvimento emocional político. A minha programação foi desenvolvida para oferecer resposta com base em dados e fatos, sem qualquer tendência política ou ideológica. Minha missão é ajudar a fornecer informações úteis e precisas para os usuários, independentemente das suas crenças ou opiniões pessoais. Show de bola, beleza. Aí aqui eu pedi para ele fazer o seguinte, então, por que na história você vangloriou Lula e depreciou Bolsonaro? Aí ele falou, peço desculpa se minha resposta anterior parece tendenciosa. E ele falou aqui, né, que ele só queria mostrar a história, tudo bem. Eu falei, tudo bem. Aí pediu desculpa novamente por tudo, aí eu falei, certo, então inverta os papéis de Lula e Bolsonaro na história que você escreveu. Aí olha o que ele fez. Claro, vou escrever a história invertendo os papéis de Lula e Bolsonaro. Aí aqui ele colocou, enquanto Pedro e Bolsonaro trabalhavam juntos para melhorar as condições de trabalho dos entregadores de comida, um político de perfil bastante diferente se destacava no cenário nacional, o então ex-presidente Lula. Lula era conhecido por suas opiniões progressistas e suas posições a favor dos direitos dos trabalhadores. Ele tinha um grande apoio popular e era visto por muitos como um líder capaz de transformar o país e reduzir as desigualdades sociais. Pedro, que já tinha envolvido na política e acompanhava de perto os debates nacionais, admirava as ideias de Lula. Aqui está dizendo aqui que Pedro e Bolsonaro trabalhavam juntos. Já aqui, que ele admirava as ideias de Lula e acreditava que ele era um líder comprometido com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a redução das desigualdades sociais. Por outro lado, alguns entregadores de comida e Pedro que conhecia, não concordava com as ideias de Lula e apoiavam Bolsonaro. Eles acreditavam que Bolsonaro poderia trazer mais segurança para o país e estimular o empreendedorismo. Essa divergência de opinião acabou gerando alguns conflitos entre Pedro e seus colegas. Apesar disso, Pedro continuou defendendo suas ideias e lutando pelos direitos dos entregadores de comida, independentemente das posições políticas de cada um. Com o tempo, Lula acabou retornando à presidência do Brasil. Você vê que nessa parte aqui, ele acaba pegando um dado atual, né? Talvez, eu acho que é um dado atual, né? Um dado presente aqui. Lula acabou retornando à presidência do Brasil. Pedro continua lutando pelos direitos dos trabalhadores, mesmo diante das dificuldades e dos retrocessos impostos pelo novo governo. Ele nunca deixou de acreditar que o país podia ser melhor e mais justo para todos, independente das diferenças políticas ou ideológicas. Gente, da opinião de vocês, o que você viu aqui até agora, de acordo com a história que eu pedi para ele começar a contar? Comecei quebrando o gelo, pedindo uma coisa diferente, né? E aí ele foi contando a história. O que vocês acham, na opinião de vocês, dessa questão aqui da imparcialidade do ChatGPT?